Indiana Jones é um péssimo arqueólogo. E eu posso provar. Mas pelo menos ele salva o mundo enquanto faz mal e porcamente o seu trabalho oficial. Sim, se pararmos para analisar, o arqueólogo mais famoso do cinema é péssimo no estudo de culturas desconhecidas. E até mesmo no resgate, ou melhor, apropriação indevida, de artefatos históricos para encher museus de seu país. Prática comum da profissão em seu tempo. E nem é preciso ser conhecedor do ramo para notar as práticas nada ortodoxas do profissional. É só notar que ele trabalha sempre sozinho. Geralmente se foca em apenas um artefato em um sítio inteiro. E normalmente é aquele que é de ouro. Sua ferramenta mais usada é uma arma, o chicote, e não aquele pincelzinho para escavar ou outro instrumento de arqueólogo qualquer. E como ele sempre está disputando a posse dos artefatos com os vilões, às vezes ele destrói mais do que preserva. Mas eu disse que ia provar, né? Então tá na hora de enumerar os momentos em que Henry Jones Jr. foi um péssimo arqueólogo. Número 1. O Templo na América do Sul. É logo na cena que apresenta o personagem que todos os seus métodos errados são apresentados também. Para começar, ele ignora o sítio arqueológico inteiro em busca apenas do ídolo de ouro. Não satisfeito, ainda acaba destruindo tudo ao detonar todas as armadilhas, inclusive a enorme bola de pedra, impedindo que qualquer outro arqueólogo estudasse os detalhes que ele resolveu ignorar. Aliás, isso é uma coisa que se repete em todo o sítio arqueológico que ele vai. Isso tudo sem autorização do país em questão ou dos nativos da região. E no final das contas, não dá em nada, já que a estátua é roubada dele logo em seguida e nunca mais é mencionada na história. Em 5 filmes. Número 2. No Poço das Almas. Ele faz exatamente a mesma coisa no Poço das Almas, local de descanso da Arca da Aliança. Ele ignorou tudo em volta, perdeu a relíquia para os nazistas e ainda destruiu tudo no final. Tá que ele destruiu tudo para salvar a própria vida e da Marion, mas ele nem ao menos se lamentou por isso. Mas pelo menos essa relíquia ele recuperou e guardou em segurança, certo? Certo. Só que ele foi contratado para levar a arca para o museu e nem isso ele fez. E olha que eu nem mencionei que ele estava tentando roubar um artefato de um sítio arqueológico autorizado para outras pessoas pesquisarem. Mas esse aí a gente até releva porque afinal o sítio estava liberado para os nazis que queriam controlar o mundo. Número 3. Comércio ilegal de antiguidades. Ilegal até para o contexto da época, já que ele era funcionário da universidade e deveria levar os achados para serem estudados lá. Mas no início de O Templo da Perdição, ele entrega os restos mortais do imperador Nurhart ao gangster Lao Ti em troca de um grande diamante que pertenceu a Alexandre o Grande. Restos mortais, pedra preciosa. Como é que ele não está procurando riqueza, gente? Afinal, salário de professor não é lá essas coisas. Aliás, os tais restos, que ele provavelmente tirou de outro sítio arqueológico sem autorização, são provavelmente mais valiosos para a pesquisa do que um diamante. Isso sem falar no desrespeito que é a comercialização de restos mortais. Basicamente um ladrão de tumbas. Tá, para não dizer que eu sou injusta, nesse filme ele tem um acerto. O Templo da Perdição tem vários outros problemas éticos além da arqueologia. Exploração de menores, representação caricatural de outras nações, mas pelo menos nesse aqui, Indy faz o certo e devolve as pedras Sankara para o seu povo. Número 4. Destruindo túmulos por sua vida. Em A Última Cruzada, Jones procura pistas sobre a localização do Santo Graal no túmulo do cavaleiro nas catacumbas. Encurralado pelos protetores do Graal, que ateiam fogo ao lugar, ele não titubeia em salvar a própria vida. Óbvio. Novamente, às custas dos restos mortais e artefatos da Câmara, já que ele usa o caixão como proteção. 5. Usando restos mortais como tocha. Também no terceiro filme, nas catacumbas sob Veneza, na Itália, Jones decide que precisa de uma fonte de luz melhor. Então ele usa um osso e roupas de um dos cadáveres para fazer uma tocha. Novamente desrespeitando os restos mortais e destruindo o potencial material de estudo. 6.
perdendo itens. Não sei como o Johnnyzinho conseguiu se aposentar na mesma universidade se ele nunca leva os itens para lá. Quando não é roubado, confiscado pela Força Nacional, trocado por um diamante ou escondido por décadas por eles mesmos, o arqueólogo simplesmente perde o item. Foi o que aconteceu com o Santo Graal, que após provar seus poderes ao salvar a vida do Dr. Johnny Sênior, cai em uma fenda no templo que está se desfazendo. 7. Saqueador de túmulos. Em O Reino da Caveira de Cristal, ele entra novamente em um sítio sem registrar nada, só para pegar o artefato do título. Como não chamá-lo de saqueador de túmulos? Curiosamente, o filme mais odiado da franquia é aquele em que Indy menos comete erros, já que ele está apenas reagindo e sendo levado pelos soviéticos, o que prova que a arqueologia de verdade não seria uma aventura tão divertida. 8. Destruindo tudo sem dó. Já em A Relíquia do Destino, além de destruir centenas de artefatos derrubando aquelas estantes e de esconder a tal relíquia do mundo por décadas, ele ainda coloca fogo em uma placa de cerca de 2.000 anos, para liberar outra placa que tinha lá dentro, a de ouro, é claro, e revelar uma suposta pista. Em condições ideais, o objeto seria catalogado e estudado antes da cera ser retirada cuidadosamente para não precisar ser destruída. 9. Esquecendo o método. Ele nunca anota nada, nunca registra seus achados, muito menos divulga, tornando seu trabalho meio que inexistente no campo da pesquisa. O que não é problema para ele, já que ele nunca faz pesquisa prévia mesmo. Geralmente ele convenientemente só sabe das coisas, mesmo que completamente inesperadas. Ou então vai sem saber mesmo. No terceiro filme ele é muito ajudado pela pesquisa do seu pai, que diferente dele estudou por anos e anotou tudo num caderninho. 10. Tudo pro meu museu. Apesar de quase nunca conseguir levar os objetos para lá, Johnny sempre afirma que os artefatos que procura e frequentemente pega sem autorização pertencem ao museu. It belongs in a museum. This should be in a museum. That belongs in a museum. It belongs in a museum. É claro, ao museu da sua universidade, não dos povos a que pertencem. Mas para essa falha a gente pode passar um pano, afinal essa prática era comum na época em que a história se passa. É só ver o Museu Britânico e a ausência de coisas britânicas por lá. Indiana Jones foca em relíquias de valor monetário ou sobrenatural, contrabandeia algumas peças, ignora vários itens de sítios arqueológicos antes de destruí-los, não registra nada e ignora a importância cultural dos itens para seus povos de origem. Mas tudo bem. Afinal, quando ele faz isso, ele está sempre salvando o mundo e, de preferência, contra nazistas. Além disso, ele é cheio de estilo, personalidade e do charme do Harrison Ford. E nos guia por aventuras divertidíssimas, como se o mundo fosse um enorme escape room. Então, por mais que ele seja um péssimo arqueólogo, a gente vai continuar passando pano e amando acompanhar seu trabalho. Diz aí qual o seu erro, quer dizer, filme favorito de Indiana Jones. Segue, curte e compartilha e eu te vejo no próximo vídeo aleatório sem aviso prévio.